Olá a todos que acompanham o Jornal Aperitivo. Hoje vamos falar sobre política, né? Política da nossa região, política do Brasil. E estou com o Matheus Varela. Prazer em ter o senhor aqui. Senhor, jovem, né? É jovem. É jovem ainda, eu que sou a mais velha aqui. Patrícia, eu fico muito contente pelo convite. Nossos caros telespectadores, muito obrigado pelas visualizações, de estarem acompanhando o nosso trabalho aqui. E é um prazer estar vindo aqui conversar com outra jovem, né? Não vou estar te chamando de moça, senhora, já vou tomar a liberdade de chamar de Patrícia. Pode ser. E vamos lá, vamos ter um papo muito bom. Eu conheci você pelo Chico Marques, ex-prefeito de Itajubá. É uma figura política, assim, exemplar. E como que você começou na política, né? Vamos começar com esse papo primeiro. Então, vamos começar desde lá do princípio, como que foi essa minha caminhada. Inicialmente, eu entrei na política como um curioso. Eu pensava, caramba, o conhecimento está à nossa volta em todo momento. E parece que a política ela está até um pouquinho mais do que as outras áreas, porque a gente sempre ouve esses papos na mídia, em casa, no entorno de amigos. Então eu pensei, eu não sei nada sobre esse assunto, então como estudante eu gostaria de estar me informando um pouco mais sobre. E aí que surgiu a oportunidade de eu estar participando da Câmara Jovem, lá da minha cidade de Itajubá, e ter esse contato mais mão na massa mesmo na política. Sim. Eu vi aquilo inicialmente como uma oportunidade de eu estar me informando sobre assunto tão rico que é a política, mas acabou que foi amor à primeira vista. É um assunto Mas muito como que interessante. foi participar, ser parlamentar jovem? E quem que te levou a esse caminho? Inicialmente foi uma palestra que teve lá no meu colégio contando um pouco sobre esse projeto para a gente estar podendo colocar a mão na massa mesmo, aprovando projetos de lei e basicamente era uma espécie de competição onde a gente precisaria escolher um suplente para caso a gente não pudesse mais estar exercendo o nosso mandato como vereadores jovens e mandar um projeto de lei que seria avaliado até então pelos vereadores. Atualmente o método de avaliação mudou um pouco, já não é feito pelos vereadores, mas na minha época a gente ganhava uma nota de 0 a 100 para o nosso projeto, dada pelos vereadores e fazia uma média. E os 11 melhores classificados por escola eram selecionados e poderiam viver um mandato legislativo como vereadores jovens, com as mesmas funções de um vereador, aprovando projetos de lei, fazendo indicações para o prefeito, só que durante um ano. E posteriormente às nossas aprovações, todos os projetos iam para a Câmara dos Vereadores, para que eles pudessem estar analisando e posteriormente virando leis. Quem sabe, né? Sim. E como que foi esse projeto seu? O meu projeto, francamente, é até uma coisa minha, sempre fui um rapaz mais de exatas, por mais que até queira fazer direito, vou para o direito tributário, inclusive, para poder manter as duas áreas vivas. E tributário não é fácil, não. Correr bastante. É puxado, é muito estudo, muito estudo. E eu pensei, via de regra, no nosso país, todos os projetos e iniciativas políticas são iniciativas que geram gastos públicos. E infelizmente, a gente pode até estar trazendo esse dado, o Palácio do Planalto é cerca de 4 vezes mais caro que o Palácio de Buckingham, na Inglaterra. Ou seja, o Estado brasileiro é um Estado muito inchado. E o meu projeto foi justamente destinado para estar economizando dinheiro público com o uso de assinaturas digitais e digitalização de documentos públicos, para que as secretarias da cidade já não fossem mais obrigadas a ter um documento físico, até porque estamos na era digital, podemos muito bem ter no nosso computador o HD externo, para estar fazendo essa economia, tanto na parte econômica, como até sendo uma coisa sustentável para o meio ambiente. Não, com certeza. E uma parte interessante, Patrícia, sobre a Câmara Jovem, é que as nossas atribuições são exatamente igual dos vereadores. Nós podemos ter o presidente, o vice-presidente e o secretário, assim como é em uma Câmara de verdade. E você é o presidente agora? Eu sou o ex-presidente, atualmente a gente já teve 2 legislaturas, eu fui o primeiro e o meu grande amigo João Paulo, por sinal um grande abraço a ele, atual presidente da Câmara Jovem, me sucedeu. E lá a gente precisava passar por uma eleição assim como acontece com os vereadores ao vivo durante a nossa diplomação
E eu confesso que essa foi a parte onde eu vi que a política não é igual a matemática, preto no branco. Tem a questão da articulação, de estar negociando o voto e para estar montando uma chapa forte. Graças a Deus, depois de muitas polêmicas, a gente conseguiu montar um grupo bem forte lá dentro. Ganhei por unanimidade, junto com meus pares da minha vice-presidente Lívia e minha secretária Catielen, e conseguimos estar exercendo nossa legislatura. Nossa, que legal. Porque é uma coisa que muitas pessoas não conhecem. Não tem esse vivência. Vamos dizer que na escola a gente aprende muita coisa, mas não aprende muito sobre política, realmente. Assim. Vemos professores falarem muito de esquerda e tudo, é uma coisa meio polêmica se dizer, né? Claro. Mas isso de colocarem estudantes para falarem sobre política e saberem sobre política, porque a gente vê política desde o momento que a gente acorda. A gente vai no supermercado, a gente fala, o preço disso está alto, que não sei o que, a gente está falando de política. Não tem como a gente fugir da política. Exatamente. É até uma máxima que vem desde a Grécia Antiga, que o ser humano é um ser político por natureza. Então a gente precisa estar tendo isso em mente justamente quando for estar estudando sobre política, porque ela realmente está em tudo. E o jovem clama por ter voz e para estar podendo colocar as suas pautas em destaque tanto no cenário municipal como estadual e federal. E projetos como esse do Câmara Jovem, por exemplo, são um meio do jovem, por meio de vias institucionais, estarem colocando as suas vontades em pauta em um parlamento. E eu também tive a oportunidade de participar, falando em parlamento, do Parlamento Estadual Jovem, que é basicamente a mesma coisa que a Câmara, só que no âmbito estadual, onde eu pude viver a legislatura de um deputado estadual durante um tempo em Belo Horizonte. E como foi a experiência? Nossa, foi incrível. Eu brinco com meus pais, amigos, o pessoal da Direita Jovem de Itajubá, que aquele momento foi com certeza um dos 3 dias mais felizes da minha vida. Quando eu fui pro hotel, eu pensei, caramba, eu tinha feito... isso pra sua vida? Sim, o projeto que eu fiz até então, lá no Parlamento Jovem, são só 3 leis aprovadas, de um total de mais de 1.000 jovens que participam em todo o estado de Minas. Nossa, é um Depois, grande feito. Sim, depois de muita batalha, articulação e debate, consegui estar aprovando o meu projeto com relação à saúde mental do jovem, outro tema de extrema importância, ainda mais nos dias de hoje, com a pandemia. Então foi realmente gratificante e confesso que o amor à primeira vista tinha vindo na Câmara Jovem, mas a confirmação mesmo aconteceu no parlamento. Mas com o Chico, por exemplo, você teve alguma influência ali do Chico Marques? Não tem como dizer que não, até porque ele é um ex-prefeito de Itajubá, fez uma gestão magnífica na cidade e também é meu tio, então sou suspeito para falar cá entre nós. Mas sempre que eu queria saber um pouco mais sobre política institucional, parte de articulação e conhecer um pouco da história política da nossa região, que é tão rica também, muito rica, eu ia atrás dele para conversar, me informar sobre o assunto. E como a gente sabe, infelizmente é uma história que não está ao acesso de grande parte da nossa população. E que poderia estar trazendo muitos benefícios e mudando muito o rumo da história política da nossa região nos dias de hoje. Não, com certeza a gente vê ali. É porque não tinha muito acesso à internet, então não se tem muitos registros. As pessoas que conviviam mais já estão ficando assim mais velhas, então não estão tendo mais aquele envolvimento com a política. Mas voltando ao assunto da Câmara. Claro. Para as outras escolas, outros municípios se inscreverem, como que faz? Você sabe informar? Sei. O que acontece é o seguinte, a Câmara Jovem foi um projeto específico feito da cidade de Itajubá. Então, era uma coisa única da cidade até então, depois até ganhou uma repercussão nacional em um torneio da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo, mas todos os estudantes itajubenses que quiserem estar participando, até inclusive fecharam as inscrições há um tempinho atrás, na semana passada, poderiam estar buscando a escola do Legislativo da cidade e estarem se inscrevendo para estar concorrendo a essa vaga na legislatura jovem. E agora o estadual, ele é aberto a todos os municípios mineiros
E caso seja de interesse do município, ele pode estar se inscrevendo por meio da Câmara Municipal para que os seus estudantes possam estar indo para Belo Horizonte pautando as vontades do jovem. Independente se a Câmara tem esse vínculo, por exemplo, Piranguinho, o pessoal quer se inscrever, pode? Pode. Tranquilo. Exatamente. Aí, ó, uma realmente dica. é um meio do jovem mineiro estar colocando as suas pautas em destaque, e isso começa na política municipal, onde, por meio do conhecimento de projetos como esse, o jovem pode estar indo até seus vereadores e seus representantes estar falando: olha só, rapaziada, eu quero ter voz nisso aqui também, inclui a gente no Parlamento Jovem Mineiro. Sim. E o outro ponto que você observou, às vezes as pessoas não têm aquele vínculo ali com o vereador, e é bom porque o jovem lá conversar com o vereador e pegar ideias que você tem na cabeça e passar para ele, e passar mais para frente, nossa, isso aí vai ajudar seu município, né? E muitos jovens também que não sabem muito sobre política, mas querem aprender. Isso daí também é um bom incentivo, certo? Sim, você consegue tanto entender a política institucional como se fosse uma matéria de escola mesmo, e da mesma forma consegue colocar a mão na massa e entender como é a política no dia a dia com projetos como esse. E até comentar sobre uma coisa que está faltando na cidade de Itajubá, que é a existência de um conselho municipal jovem, um lugar onde, por meio de vias institucionais, os jovens de todos os setores da sociedade, tanto os setores religiosos como educacionais e dentre muitos outros, possam estar chegando ao prefeito por meio de um conselho institucional e estarem pautando as vontades dos jovens, porque até então existem projetos de inclusão legislativa, mas nada relacionado ao poder executivo. Então acaba excluindo a juventude de um dos 3 poderes previstos na Constituição Federal. E por isso que existe a grande necessidade da gente estar lutando ativamente pela criação de um Conselho Jovem, para que possamos realmente estar exercendo o nosso direito à cidadania em todos os poderes da República. Nossa, com toda certeza. E Câmara Mirim? Ouvi falar da Câmara Mirim, que é um também dos focos em Itajubá. Como que está funcionando a Câmara Mirim? Bom, a Câmara Mirim acontece da seguinte forma: ela é como se fosse o primeiro ano da educação política de um jovem, onde jovens do 9º ano podem estar se inscrevendo para estar exercendo um mandato legislativo um pouco mais simplificado, para estar tendo uma noção de como que as coisas funcionam lá dentro, estar estudando uma pauta. Até o ano passado foi a questão do planejamento urbano. E também tem a Câmara, a mesa diretora deles, então eles têm presidente, vice, secretário e tem encontros periódicos para estar debatendo. O atual presidente da Câmara Mirim, grande amigo Diogo Abreu, ele, rapaz excelente. O João Paulo também, que é o atual presidente da Câmara Jovem, estão fazendo um trabalho muito legal lá na cidade e estão representando a juventude itajubense, graças a Deus. E o legal é que eles vão mostrar a estrutura para os jovens, não vai mostrar aquela coisa assim, partidos. Exatamente. Mostra a política com P maiúsculo e não aquela política partidária, a política com P minúsculo, que é a que infelizmente vemos em muitos setores da nossa sociedade, tanto em âmbito municipal, estadual e federal, para mostrar que tem solução, não é um bicho de 7 cabeças. Se for do interesse da sociedade, a gente pode estar mudando o cenário político itajubense. Aliás, o cenário político nacional, itajubense, piranguense, estadual e por aí vai. Mas vamos agora um ponto mais delicado. Vamos lá. Direita, esquerda, é uma coisa assim que agora, hoje em dia, está muito forte. Que antes não era tanto falado isso, era mais partidos. Agora é mais direita e esquerda. Seu ponto aqui. Você? A minha posição no caso. Então, o que acontece é o seguinte, vou até estar esclarecendo para os nossos telespectadores a origem do termo direita e esquerda. Muitos não sabem. Em 1789, durante a Revolução Francesa, quando o governo imperial Bourbon foi derrubado e foi instituído o diretório, no parlamento francês tinha a direita e a esquerda, onde a direita defendia os interesses da burguesia e a esquerda defendia os interesses da burguesia baixa e da grande parte dos camponeses.
Ou seja, direita e esquerda não tem nada a ver com conservadorismo, progressismo, são termos puramente econômicos. É a participação do Estado na economia ou a não participação do Estado na economia. A defesa da propriedade privada, a defesa da não existência da propriedade privada. E por aí vai. E na época eles sentavam, um na direita e outro na esquerda. Aí eles colocaram esse nome, justamente por isso. E o pessoal, uma curiosidade que ficava no centro, eram justamente as pessoas que falavam, olha só, agora parece que a direita tá mais correta, então eu vou pra lá. Ou o pessoal da esquerda tá correto, agora eu vou pra cá também. Mas uma terceira via. Exatamente. E depois a gente volta para essa questão do centro, só para responder a pergunta. Então, como um rapaz de exatas, né, comentei a importância da responsabilidade com o dinheiro público, eu não vejo sentido em não estar privilegiando esse setor da nossa sociedade. Creio que o Estado deve sim estar existindo, não sou um extremista nesse ponto, mas sou um defensor do liberalismo econômico. Quanto menor o Estado e quanto menos ele intervir na economia, na minha opinião, melhor. Então, sou um rapaz de direita. Um anarquismo, no caso, né? Que muitos confundem também com a questão do comunismo, que também é outro ponto também a ser observado, porque vem a questão do socialismo, depois vem o comunismo e esse impasse com o anarquismo. Então, são assuntos bem delicados de falar. E mais tarde a gente fala um pouco, né? Ambos os extremismos, como o anarcocapitalismo, que seria a ideologia utópica ligada à direita, não prega a existência do Estado, mas prega a existência de um mercado 100% livre, com a existência de monopólios, oligopólios, que, na minha visão, são a parte falha do anarcocapitalismo. Por outro lado, a teoria comunista prega a não existência também do Estado, ou seja, ambas as ideologias pregam o fim do Estado, só que com o princípio da reciprocidade universal, ou seja, está priorizando realmente o coletivo ao invés do indivíduo. Ou seja, ambas são ideologias utópicas e cabe um assunto muito interessante. E não funciona, né? Não são aplicáveis, tanto que são reconhecidas como utópicas. Sim. E o centro, voltando, é interessante comentar, porque além de uma ideologia propriamente dita, que muitas pessoas falam, eu sou de centro, ou centro-esquerda, centro-direita, querendo dizer que eu sou um moderado mais voltado à direita ou à esquerda, centro também é uma filosofia política. Atualmente, deputados, vereadores e deputados estaduais de centro são deputados sempre ligados, ou legisladores ligados ao poder executivo, que tendem a sempre ser considerados como legisladores de base. Então, é uma confusão de termos. E a nova política? Vamos mudar um pouquinho esse foco. Nova política, vemos muitos jovens na política atualmente. E temos ali Fernando Ribeiro, Kim Kataguiri, que eram juntos, agora estão separados. Tem alguém aí que é um dos seus preferidos ou não? Eu brinco que eu me inspiro em todo jovem na política de alguma forma, mas responder assim parece que eu não disse nada, então vou ser muito específico. Pessoalmente, eu me inspiro muito no deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul. Na minha concepção, ele é o deputado mais competente e coerente atualmente nessa legislatura, mas nomes como Lucas Pavanato, Nicolas Ferreira, Kim Kataguiri, Fernando Holliday, pessoalmente também me inspiram muito, mas para não ficar preso numa parte só ideológica, eu acho que todo jovem, independente do lado, opinião ou filosofia, que está lutando pela voz do jovem, é uma pessoa a ser valorizada, porque só pelo fato de estar saindo do comum, de uma política sempre tradicional, que foi feita por pessoas mais velhas e está realmente pautando as necessidades do jovem lá dentro, na minha concepção, é motivo de inspiração. Tanto que lá no Parlamento Jovem Mineiro mesmo, tive contato com pessoas de toda a santa ideologia, desde anarcocapitalistas até comunistas. Então, lá dentro, a gente tinha muito essa ideia de que, ok, podemos discordar em muitos pontos, mas se a gente concorda nesse 1%, em nome da juventude brasileira, no caso mineira, vamos estar trabalhando com tudo nesse 1% que a gente concorda. Na parte que a gente não concorda, vamos estar debatendo e chegar no meio termo. Nossa, isso é bom de se ver.
né? De se ouvir também. Porque que a gente vê muito, principalmente em cidades pequenas, é muita briga política. Infelizmente. Muita briga de partido. Então é picuinha de um lado, picuinha do outro. Então se tem esse 1% aí, já tá um pouquinho ganho. Não dá pra puxar mais. E nessa política jovem tem o Nicolas também. Exato. Falamos um pouquinho dele antes, né, da entrevista. Mas o que você acha dele agora? Bom, o Nicolas eu considero que foi uma espécie de revolução no jeito de se fazer política no Brasil, até porque já vinha mudando desde 2016 com o movimento Vem Pra Rua, o MBL, que são pessoas que fizeram a política na internet e conseguiram ganhar uma expressão nacional. Tanto que o próprio presidente Bolsonaro fez uso dessas ferramentas, a campanha no WhatsApp. Então, a política, o jeito de se fazer política está mudando muito. E o Nicolas, na minha concepção, é a maior representação disso. O terceiro deputado mais votado da história do Brasil e o mais votado dessa atual legislatura, só perdendo para o Eduardo Bolsonaro e para o eterno ilustre Dr. Enéas Carneiro. Então, pessoalmente, acho que não só no jeito de fazer política, mas no jeito que o jovem é visto na política brasileira, porque só da gente ter um jovem com real expressividade de votos lá dentro já inspira muitos outros, falam, caramba, se uma pessoa conseguiu, por que eu não posso conseguir? E o Nicolas, com certeza, inspira muitos jovens, eu já comentei, me inspira também. Então, essa imagem e esse movimento que o Nicolas trouxe, na minha concepção, é excepcional. Tive o prazer de estar votando nele em 2022 e, francamente, é um movimento muito bonito de se ver. E eu vejo que os jovens atuais, os que a gente citou aqui, eles correm atrás, eles pesquisam, estão sempre lendo, uma coisa que não acontecia muito antes. Sim. Era muito aquela política velha. Um é sobrinho do um, outro é parente do outro e puxava a corda. Então, tá mostrando aquele envolvimento e você tá de parabéns, porque eu vejo que você pesquisa, corre atrás e isso é importante para a política atual. Né? Tem que ser visto, as pessoas têm que ver. Exatamente. E sobre essa parte, eu tive com o deputado federal Nicolas Ferreira já em Belo Horizonte e, tá vendo vários outros jovens lá em volta, trocando ideia, conversando. Ele teve em Itajubá também, fazendo campanha. Então, mostra esse movimento que ele está trazendo. E até é interessante a gente ver que pessoas igual ele, Kim Kataguiri, sempre que iam nas manifestações, eles iam com argumentos, ideias muito prontas e estudos por trás. Então mostra que política não é só o show que é feito no plenário, mas é estudo também, é debate de ideias, não é puro radicalismo, igual a gente vê acontecendo infelizmente em muitos meios. Porque, exatamente, essa questão do radicalismo, a gente pensa assim, a gente é direita, é isso. Não, mas às vezes aquela outra pessoa tá falando uma coisa coerente. Sim. E tá falando uma coisa que vai ajudar a população no geral. Então, por que não aderir àquilo? E vira aquela depois, se não aderir, aí vira aquela questão da briga política. Infelizmente. Pessoalmente, acho que a polarização política, por um lado, que abre os olhos de muitas pessoas que, se eu não estiver participando ativamente disso, as coisas vão continuar do jeito que estão ou vão para pior. Eu acho que ela tem muitos pontos prejudiciais por essa questão do radicalismo, porque muitas das vezes acaba que um lado simplesmente não conversa com o outro por puro jogo de narrativas. Você vota no candidato X, eu voto no Y, então não converso com você. Escuta, não deveria ser assim que a política é feita. Mas, por outro lado, tem essa questão de abrir os olhos para a política, então polarização é outro tema polêmico. Muito polêmico. Tem muitas coisas polêmicas para se falar, né? O pronome neutro, a cota racial e por aí vai, né? Mas, vendo uma coisa polêmica que aconteceu atualmente, a pichação. Nossa, é um tema que ficou aí, tá circulando ainda. O que você pode falar sobre? A questão da pichação que aconteceu na Universidade Federal de Santa Catarina
francamente não tem sentido algum. Foi um momento que se evidenciou que estamos vivendo no país da inversão de valores, onde 4 jovens, até fazendo um paralelo com a Revolução de 30, não se subordinaram a um governo populista e foram lutar pelos que eles acreditam. Que, cara, aqui é um espaço público, é um espaço de estudo, não tem por que ficar pregando ideologias políticas aqui dentro. Então, 4 militantes da direita foram até a Universidade de Santa Catarina fazendo um serviço à sociedade, que é estar limpando as pichações que faziam, que é crime para começar por aí. 98. É crime para começar por aí, e faziam alusões a governos ditatoriais, assassinos, pô, Cuba de Fidel Castro, China de Mao Tse Tung, União Soviética de Joseph Stalin, o regime da Venezuela de Maduro. Então eles estavam fazendo um serviço para a sociedade, mas por conta desse radicalismo que a gente acabou de comentar, foram agredidos. Inclusive, por favor, peço aos telespectadores, pesquisem imagens de João Bétega. Aquilo não tem sentido. Um rapaz estava prestando um serviço à sociedade, ser agredido. E foi tudo tramado. Exatamente. Tramado. Eram 3 dias e eles foram no primeiro, deu tudo certo. Posteriormente a isso, foram agredidos. Não tem sentido. Até já cheguei a discursar na Câmara Municipal de Itajubá expondo essa hipocrisia. Cadê a coerência de quem pergunta quem matou Marielle Franco e perguntar quem atacou João Bétega? Não tem sentido. É essa coerência que pessoalmente eu admiro muito no deputado federal Marcel Van Hatten. Porque ele expõe esse tipo de incoerência em todos os lados da política. Então, nossa... É porque eles pregam o amor. Pregar o amor e só o amor por um lado e o outro. Né? Todos são seres humanos. O amor das vítimas na Venezuela já não existe há muito tempo, infelizmente. Então é uma realidade que realmente o jovem precisa estar combatendo. Sim. O rapaz da Rota, infelizmente, né, faleceu. E dentre outros que sofrem todos os dias tem um caso aí de morte de polícia. E não é visto. Tampado o olho, então são pontos assim que tem que ser observados, né? Tem que ser procurados. Vamos saber sobre tal coisa. Agora essa questão da pichação também, mas um outro ponto que o outro lado falou. Você acha que pode ter sido um pouco de sensacionalismo eles terem ido lá pichar? Porque eles ficaram falando isso. No caso, pintar as pichações. Pintar as pichações, isso. Como até é uma máxima já citada desde a Grécia Antiga, o ser humano é um ser político por natureza. Ou seja, tudo que é feito sempre tem algum tipo de segunda intenção. Pode até ser uma coisa mínima, como um motivo tão grande a ponto de estar fazendo com que você tome alguma atitude. Então, se eles foram para fazer sensacionalismo ou não, eles estavam fazendo um serviço à sociedade. Que é a verdade deles, que no caso eu concordo plenamente. Porque ali já estava virando até ponto de droga. Exato. Liberdade de imprensa é uma máxima prescrita na Constituição Federal. Voltaire já dizia isso desde da criação de suas teorias. Então, se ele está fazendo um vídeo, excelente, bom que mostra que 4 jovens estão tendo coragem de estar batendo de frente contra esse sistema que infelizmente domina as universidades federais. E vamos para agora outro ponto. Itajubá, vamos mudar um pouquinho o foco. Apesar que esses dias faleceu também o prefeitado, né, o candidato a prefeito do Equador. Que também é uma coisa a se falar, Morton. A tiro, e ele também ali, o Equador também está passando por uma grave crise. Então é uma coisa assim, Venezuela, dentre esses países que conhecemos, passa por crises. E muitos só estão tapando o olho. Né? Fazendo até uma alusão à representação da justiça, da figura da justiça, você advogada saber dizer, ela está vendada e infelizmente isso acontece em muitos lugares aqui na América Latina. Um grande exemplo é as últimas eleições do México, onde vários presidenciáveis também foram assassinados, a questão do Equador, atualmente estão tendo as eleições na Argentina, então, que tá pegando fogo.
Então, essa questão da política entrar em um campo de briga está acontecendo em todos os lugares, em nível macro e micro. Mas falando especificamente agora de Itajubá, o cenário que se desenha são com 4 grandes nomes, sendo Christian Gonçalves, o atual prefeito, Rodrigo Rieira, ex-prefeito de Itajubá, Dr. Bob, que foi muito bem votado para deputado estadual, foi o segundo deputado estadual mais bem votado da cidade, e o atual vereador pelo PV, Pedro Gama. Então a disputa está entre esses 4, já estão tendo várias movimentações políticas nos bastidores. E creio que vai mexer Ano que muito vem vai ainda. pegar fogo. Vai pegar fogo. Tanto na questão dos prefeitáveis, quanto para os vereadores. Sim, ainda mais que as regras eleitorais já mudaram com relação à anterior. Agora são só 10 candidatos por partido, então vai estar dificultando para que um partido consiga bater o quociente. E a tendência é que partidos mais tradicionais nas cidades tendam a dominar as vagas da repescagem. Explicando esse tecnicismo louco para os nossos telespectadores, para um vereador estar sendo eleito, ele precisa pegar e dividir o número de cadeiras em uma Câmara Municipal pelos eleitores aptos do município. Vai estar dando um número X. No caso de Itajubá é cerca de 7 mil. E depois ele divide esses 7 mil pelo número de candidatos do partido, que é 10, e vai estar dando o que a gente chama de quociente eleitoral. Os 7 mil e os 700 é a média que cada candidato deveria ter para conseguir bater o quociente. Ao contrário do que muitas pessoas pensam e que o candidato mais votado é o que entra, é o candidato mais votado por partido. Então a sua disputa não é com os outros partidos, a disputa é com o próprio partido para ser o mais votado lá dentro. E supondo que um partido consiga bater o quociente eleitoral, quem entra na Câmara Municipal são os primeiros colocados. No caso, o primeiro colocado, né, obviamente. E posteriormente, se só, no exemplo de Itajubá, 3 partidos bateram o quociente, vão ter 3 cadeiras ocupadas, sobrando 8. E depois acontece o que a gente chama de repescagem, onde eles abaixam a porcentagem exigida do quociente eleitoral para 80%, e o candidato mais votado do partido precisa ter pelo menos 20% do quociente eleitoral. Então, no fim das contas, vai estar dando cerca de 1.400 se o quociente atualmente estiver em 7.000, né? Se não me falha a matemática. E a tendência, como eu já disse, é justamente que os partidos mais tradicionais dominem a repescagem, porque vamos fazer a seguinte lógica: um partido teve 8 mil votos, um partido bem tradicional na cidade. Ou seja, os requisitos da repescagem são bater pelo menos 80% e que o candidato mais votado não eleito tenha 20%. Então, um dos requisitos obrigatoriamente já foi compensado, que é o fato de bater os 80%. Então, se um partido bom tiver um rapaz muito bem votado, o segundo lugar pegar pelo menos 20%, esse segundo lugar possivelmente vai ser eleito. Sim, mas acontece muito esse número que você mesmo falou de uma pessoa que, em geral, né, de todos os partidos estarem aqui, um tá com mais voto que o outro e esse aqui tá entrando. Exatamente, tanto que é uma máxima no meio político que as eleições legislativas são as mais injustas. Muito injusto. Tanto que, por exemplo, em Itajubá, né, por uma situação atípica, por conta do afastamento do vereador Tenente Melo para estar trabalhando junto com o Zema, a suplente dele acabou entrando e ela teve cerca de 260 votos, se não me falha a memória. Totalmente entendível, né? É a regra eleitoral, só que causa estranheza quando a gente compara a votação dela com um cara, por exemplo, o Luciano da Farmácia, que bateu mais de 1.000 votos e não entrou porque o partido dele não bateu o quociente. Então, é uma eleição muito injusta. O povo pensa assim, nossa, mas aquele ganhou muito mais voto e ela não, então como que foi? Essa informação que, francamente, eu vejo que falha em vários setores da sociedade. Eu acho também que deveria ter mudado. Também acho. Eu acho que isso deveria mudar. Mas realmente, essa questão da falha de informação, muitas pessoas não sabem sobre política. Não sabem esses mínimos detalhes e às vezes acabam questionando aquilo e as pessoas não sabem responder, né, e por aí vai. Mas tem algum lado? Ainda não tem. Com relação a prefeito, né? Então, até agora,
todos esses grupos que eu cheguei a citar me procuraram pedindo apoio, tudo. Francamente, não me alinhei a nenhum, mas acredito que o que for melhor para o jovem itajubense, com certeza vai ser o que eu vou estar apoiando. Tem que ser visto a melhoria para o jovem. Com certeza o foco é, sem dúvida, o jovem itajubense e, claro, um candidato que condiza com uma ideologia, que seja um cara de direita, que busque o liberalismo econômico e por aí vai. E o candidato que eu ver que tiver esses requisitos, ou pelo menos a grande maioria deles, vai ser com certeza que eu vou estar apoiando. E você falou um outro ponto também, que é essa questão, ele é de direita ou é de esquerda. Mas se já tá com mentalidades que você concorda, isso já é importante. Porque eu vi políticos, né, na outra eleição, que não tinha um lado. Mesmo que você não queira ser direita, esquerda, nessa nomenclatura que estamos dando aqui, mas veja qual é o lado que está mais com seus ideais para falar pro outro, ficar em cima do muro não dá muito certo, não. É aquela coisa, existem 3 vocês. O você que você acha que você é, o você que os outros pensam e quem você realmente é. O que o político tende a expor mais durante a sua campanha é o você que ele quer que você interprete. Ou seja, ficar preso em pura narrativa é muito ruim para o eleitor. Ele pode ser enganado facilmente. Então, analise não somente as palavras, mas também os atos, porque grande parte desse pessoal já teve uma vida política anterior. E com um pequeno Google ali, você já pode ter total ciência de como que foi o governo do cara, ou a legislatura dele, e já ter uma noção interessante de como que ele pensa e quais são os ideais dele. Principalmente em cidades pequenas, como Itajubá, querendo ou não, assim, vamos dizer, é pequeno, né? Então dá pra você ter uma certa influência, vai na Câmara, pergunta pro pessoal na rua, então dá pra você conversar e saber o que tá acontecendo na cidade. Exato. Né? Tem algum ponto, assim, como parlamentar jovem, na cidade de Itajubá, que você gostaria de mudar? Pontos, no caso, se quiser falar. Com essa experiência que eu tive como parlamentar estadual jovem e como ex-presidente da Câmara Jovem, eu consegui ver que é realmente necessária a responsabilidade com o dinheiro público. Porque, via de regra, quando penso em um projeto de lei, até convido os telespectadores e você a fazer esse experimento, chega para alguma pessoa aleatória e pergunte, qual projeto, tanto de lei como do executivo, você acha que seria interessante de ser feito? Garanto que 99% vão falar alguma coisa. Investir mais em X ou gastar dinheiro em X. Saúde, educação. Nunca economizar dinheiro público. Então eu acho que essa voz da economia precisa estar presente lá dentro. E, francamente, acho que Itajubá está muito bem adiantada nisso, mas existem muitos pontos a melhorar. Por exemplo, um dos projetos que seriam muito interessantes serem adotados lá na cidade é um projeto inspirado no vereador Marcos Colombo, do estado de São Paulo. Ele fez o PL da desburocratização, que permite que o poder público municipal use documentos mais abrangentes de identificação para estar prestando um atendimento público. Por exemplo, eu estou num postinho de saúde, é uma realidade um pouco diferente, mas vou estar fazendo isso para ficar bem ilustrado. Eu estou no postinho e por alguma razão não estou com o meu RG, ou não estou com minha certidão de nascimento ou qualquer outro requisito usado. Se eu tiver algum documento que é reconhecido nacionalmente como um passaporte da vida, ele deveria ser aceito também. Com certeza, estão os seus dados ali. E não pode, essa que é a grande questão, e não pode. Então, ainda mais para pessoas idosas, que pode ter uma confusão nessa parte de documentação. Às vezes você está com pressa, você está correndo ali, vai no hospital. É um respeito ao tempo do cidadão itajubense. Então, acho que essa desburocratização é muito necessária e outros projetos para cortar gastos. Por exemplo, a prefeitura, se não me engano, no ano passado, gastou R$300 mil em papel.
em pura burocracia, papel, coisa que poderia muito bem ser digitalizada, grande parte. Então, como o neoliberal, eu tenho que estar citando aqui que a economia vem diante do aumento de produtividade. Então, essa questão da maior digitalização, por exemplo, continuar usando o sistema que até então era usado na vacinação da Covid-19, onde as pessoas eram notificadas no celular quando saía vacina nova, para estar indo no centro de vacinação, continuar com isso, porque Sim, acabou porque que parou. Tá funcionando, porque parar? Continuar com digitalização, economia. Sim, essa questão que você está falando sobre questão econômica da cidade, vai ao ponto da licitação. Sim. Estávamos com a antiga lei, a 8666, ela não tinha tantos processos eletrônicos, e agora passou a ser eletrônico. Só que tem um outro ponto, ainda mesmo sendo eletrônico, tem que fazer a impressão do documento para arquivar. Isso aí eu achei um pouquinho desnecessário, porque não adiantou. Não tem sentido. É mais gasto, desrespeito com o dinheiro público das pessoas. Eu acho que essa pequena vozinha que deveria estar lá dentro, lutando, tanto pela questão da representatividade jovem, mas também por essa parte econômica que, infelizmente, existe muito pouco dentro do município. E questão de empregos? Temos que Itajubá está precisando também modificar novamente. Temos muita área industrial e tudo mais, mas agora como que tá? Porque Pouso Alegre eu tô vendo que tá crescendo. Então, na parte das indústrias, confesso que tenho que me inteirar até um pouquinho mais para buscar sobre possíveis indústrias que estão indo para a cidade, mas como eu falei, o aumento econômico, como a gente já viu acontecendo em nível macro em vários países, Estados Unidos é o melhor exemplo disso, é advindo do aumento de produtividade extrema, tá tendo um crescimento absurdo na renda, Pouso Alegre. Então, basicamente, política econômica é a chave para todas as outras. Eu falo que é a primeira antes de qualquer outra. Se você quer ter uma boa educação, obviamente precisa de mais investimento, boa gestão. E para ter tudo isso, você precisa de uma boa gestão financeira. Então, realmente precisa ser uma das pautas, e pessoalmente uma das que eu vou mais analisar nesses candidatos a prefeito para 2024. Você falou de questão financeira, eu até pensei aqui, em São Paulo estavam querendo adotar educação econômica, que muitos não têm e aí acaba fazendo aquela bola de neve. O que você acha sobre isso? Como uma coisa nova, assim, terá nas escolas? Sou suspeito para falar porque admiro muitos políticos paulistas, governador Tarcísio de Freitas, Guto Zacarias, deputado estadual, são grandes exemplos disso. E Rubinho Nunes também, vereador de São Paulo. Acho que uma coisa muito interessante para estar trazendo para Piranguinho e também para Itajubá seria o projeto Jovem Capitalista, de autoria do vereador Rubinho Nunes, da atual Câmara de São Paulo, que basicamente cria educação financeira nas escolas municipais. Convenhamos, lógico, é realmente muito importante nessa questão do vestibular saber biologia, química, física, mas realmente usar qualquer uma dessas matérias na vida, são poucas pessoas que vão continuar usando no seu curso superior. Mexer com INSS, Receita Federal, ali. Agora, imposto e dinheiro são coisas que todo mundo vai usar. Então precisa dessa maior informação, principalmente para os jovens. Ó, eu vou encerrar nosso papo agora, mas tem muita coisa pra gente falar. Nossa, o cenário político, assim, é enorme. Como eu falei, tem questão da cota racial, né? Dentre outros papos polêmicos. Sim. Mas você gostaria de dar algum recado pro público jovem ou também o pessoal? Claro, com o maior prazer. Patrícia, agradeço muito pela oportunidade de estar trocando ideia com outra jovem política da região. E, temos muito para conversar ainda, assunto polêmico, cenário daqui de Piranguinho, Itajubá. Novamente. Venho com o maior prazer, tenho certeza que vai ser um papo tão proveitoso quanto que a gente teve hoje. E para quem está nos acompanhando, a mensagem que eu passo é: se tiver interessado em conhecer um pouco mais sobre mim, meu trabalho, tanto como ativista, mas também um pouco sobre a minha história na Câmara Jovem, Parlamento Jovem, dentre outros,
Meu Instagram, minha principal rede social é @matvarela, M-A-T e Varela com 2 L's. Você pode estar me seguindo também no Kawaii, TikTok, é a mesma coisa, a mesma arroba. Lá eu posto bastante vídeo com relação a temas políticos da atualidade, votações, um pouco dos bastidores políticos que eu vivo também aqui na região e um nível macro um pouco maior. E convido todos os jovens que estejam participando ativamente da política. Ou até que não, né? Exatamente. Mas que queiram entrar. Mas que queiram pelo menos ter uma ideia do que é política para estar exercendo a sua cidadania de uma forma mais efetiva. Então, não mais é isso. Obrigada, viu, pela Muito presença. obrigado, Patrícia.